E outra coisa muito importante é você saber quem vai participar de tudo isso. Se você tem equipe, avisar da equipe dessa nova metodologia, avisar eles de como cada coisa vai acontecer, para todo mundo estar conectado. Saber se os closers estão com a agenda para atender as pessoas que agendarem. E por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente faz é o nosso TAC, que é um documento que eu já vou, daqui a pouco eu vou abrir ele em detalhes aqui, mas é um documento que vai não só resumir tudo que você faz, tudo que você vai fazer nesse evento, mas também deixar todo mundo ciente do que está acontecendo. Você precisa saber qual é o link de uma certa página, está no TAC. Você precisa acessar a pasta de criativos, por exemplo, o gestor de tráfego vai subir isso, está no TAC também. Você precisa saber qual é a meta que você está planejando, que é outra parte muito importante, vai estar aqui também. Assim como vai ser o local que a gente vai fazer o nosso debriefing logo em seguida. E cada detalhe do que a gente faz tem que estar nesse documento. E a beleza disso tudo é que te dá uma segurança gigante para fazer esse processo funcionar. Te dá uma clareza que normalmente a gente não tem, principalmente quando está implementando um processo novo, e te dá uma certa previsibilidade do que vai acontecer quando você tem controle das métricas, quando você tem uma noção do que acontece, tá? E nesse documento, o que a gente faz é colocar todas as métricas importantes para o que a gente vai fazer aqui. Desde o orçamento de anúncios, a meta que você tem para isso, né? Porque é muito importante você ter também uma meta de gasto, não só uma meta de faturamento, não só uma meta do que você está esperando de custo de lead, mas o quanto que você realmente vai gastar, que é uma coisa muito importante, né? Que às vezes as pessoas esquecem de ter uma meta do que é que vai ser investido, o que é que você espera pagar por cada uma das métricas importantes aqui, que eu vou mostrar em breve de novo de uma maneira mais organizada, assim como o que você espera acontecer no pós-evento, né? No telefone, de quantas pessoas chegaram, de quantas pessoas realmente compareceram, quantas eram qualificadas, tudo que você espera. Isso de uma maneira realista, baseando-se em métricas que você já teve antes, ou que você viu aqui hoje, né, com os diversos exemplos que a gente trouxe, e metas otimistas, considerando que tudo vai sair perfeito e que tudo sai como planejado. E também um detalhamento de cada fase do que você vai fazer, né? Quantos convites você vai mandar, quando você vai mandar, se você vai investir em Facebook, Google, se você vai fazer live antes, o que é que você vai fazer, se vai ter algum tipo de e-mail específico, quais são os conteúdos que você vai fazer na sua sequência de e-mails, são 3 conteúdos de crença, 3 conteúdos de armadilha, ou só conteúdo de armadilha para qualificar melhor o público, quais lembretes você vai mandar, quando você vai mandar, e tudo isso vai sendo inserido não só aqui no teu TAC, mas também ali na tua ferramenta de gestão de projetos, que aqui a gente utiliza esse modelo do ClickUp. E cada uma das fases desse evento tem que ser catalogada, tem que ser documentada para que você tenha controle de tudo. E é justamente essa documentação e fazer com que você e a sua equipe esteja integrado com tudo isso que faz com que as coisas funcionem da maneira que a gente espera. E além de ter essa primeira fase ali do TAC, né, que é nosso primeiro objetivo para colocar tudo isso no ar, a gente também vai preparar a infraestrutura para tudo isso, né? Ah, você usa, por exemplo, o WordPress e Elementor. Teu domínio está configurado? Teu site tá rodando direitinho? Um exemplo disso, que um dos nossos alunos, o Andrei, até me mandou recentemente lá no Redcast Club, é que ele tinha feito uma página, né, de cadastro, assim como aquela que eu mostrei para vocês, e pediu ali uma opinião rápida para saber se estava tudo correto. E quando eu entrei no computador, estava perfeito, não tinha absolutamente nada para reclamar. Só que quando a gente olhava pelo celular, além de estar um pouco estranho a configuração ali das dobras e como tudo estava aparecendo, estava demorando muito para carregar no celular. E quando a equipe dele foi verificar, o que estava acontecendo? O WordPress tinha diversos plugins desativados e estavam fazendo a página pesar e demorando mais de 5 segundos para carregar. E esse tipo de coisa você tem que verificar antes de colocar tudo para rodar, porque senão você vai descobrir isso no pior momento, quando você já estiver começando a gastar e investir em tráfego. Então, para cada uma dessas fases, a gente vai entendendo para saber o que é que precisa ser feito, seja essa configuração de domínio de servidores, seja a simples criação, por exemplo, de a reunião no Zoom que você vai fazer no dia, né, o link do Zoom que você vai liberar no WhatsApp, assim como configurações no ActiveCampaign, configurações no Calendly, no Acute, que é o que a gente usa para agendar as nossas chamadas, todo esse passo a passo que a gente vai fazendo. E depois dessa fase de infraestrutura,
aqui a gente entra num processo de configuração do CRM, né? Quem vai fazer o grupo de WhatsApp? Qual é o nome do grupo de WhatsApp? O que é que vai ter na descrição dele? Qual é a imagem que vai utilizar? Qual é o link do grupo para a gente colocar no e-mail? Colocar lá na página de obrigado? Colocar num remarketing que a gente pode fazer levando para o grupo? Tudo isso tem processo para criar e você precisa estar no controle para saber se realmente tudo aconteceu. Tá? E além de tudo isso, depois a gente vai, obviamente, configurar o nosso ActiveCampaign ou qualquer CRM de e-mail que você utilize, né, para fazer tudo funcionar perfeitamente, seja a criação das listas, as automações para as pessoas que se cadastram, os lembretes que você já pode deixar previamente antecipado, os convites para o Zoom, né, como eu mostrei antes, teu webinário começou. Você não tem como sair do teu Zoom e mandar um e-mail para todo mundo que não chegou ainda. Isso tem que estar previamente configurado. Então, tudo isso a gente tem total controle e processos para criar tudo isso por meio desse ClickUp, desse TAC que a gente pré-configurou para cada um dos funis que a gente trabalha aqui. Hoje a gente mostrou só o funil de webinário ao vivo, mas a gente tem mais de 7 funis para vender high ticket. Para cada um deles a gente tem todo esse processo muito bem configurado. E principalmente quando a gente começa a nossa fase de captação, né, quando tudo isso termina de ser configurado e a gente começa a colocar tudo no ar, a gente precisa ter um controle das páginas, saber qual é o link, saber se ela foi feita da maneira correta, saber se cada dobra respeitou o que a gente costuma seguir. E também, se você for fazer alguma campanha de captação orgânica, né, para quem tem lista de e-mail, para quem tem contato no WhatsApp, lista de transmissão, ou simplesmente tem grupos de Facebook, por exemplo, que estão inseridos, você também pode fazer convites e iniciar essas campanhas de uma forma que você tenha total controle, total segurança do que você está fazendo, e para cada uma dessas coisas a gente tem esse processo criado. Assim como ligou o tráfego, imagina que tu liga o tráfego sem estar com um pixel instalado na tua página, ou sem ter os públicos corretos, você tem as cópias dos anúncios de armadilha, crença, oportunidade, e tudo que a gente faz da maneira correta. Tudo isso está configurado dentro desse protocolo, dentro desse passo a passo também. Tanto para o Facebook, caso você vá utilizar, como para o Google, né? Todos as mídias, né? Seja ele YouTube, pesquisa, etc., que você vai utilizar para levar as pessoas para o seu webinário. E na prática, todo esse processo se divide nessas 3 fases, né? Você tem a campanha, para levar as pessoas até o seu evento de webinário, né, até o seu workshop. Você tem um evento em si, que a gente já viu como fazer, como executar ele aqui com um CAV. E você tem também o pós-evento. E o pós-evento engloba tudo que tem da sua equipe de vendas, ou você fazendo o fechamento no telefone. E também tudo que você vai fazer após esse processo para analisar o que é que ocorreu de certo, o que é que ocorreu de errado, o que é que você fez realmente para saber se você seguiu todo o passo a passo correto. E, obviamente, se você quer fazer isso aqui da maneira correta, existe uma configuração de tráfego para trazer a pessoa correta, né? E existe uma maneira que você faz isso no Facebook para trazer as pessoas com o menor custo possível também. Aqui a gente sabe que para esse webinário 10X, da maneira que a gente arquitetou ele, você pode trazer tanto um público quente, como também um público morno e frio, desde que você utilize os criativos corretos para cada uma dessas pessoas. Se você utilizar muito criativo de oportunidade para um público frio, por exemplo, você pode trazer muita gente desqualificada. Então, a gente vai trazer uma mescla ideal dos criativos de crença, armadilha e oportunidade e distribuir pelo menos 80% do orçamento para que essas pessoas se cadastrem no nosso webinário, né? E o que a gente espera é que, no mínimo, 30% de conversão naquela primeira fase do cadastro, e por volta ali de 75% de conversão é o máximo que você vai ter num cenário realmente realístico, né? Principalmente se você estiver falando de tráfego frio. Depois que essa pessoa se cadastra, caso você venha a fazer replay do webinário, né? Caso você queira disponibilizar um replay do webinário, você pode guardar ali 5% da sua verba e fazer os criativos de crença e oportunidade com a campanha de tráfego, levando essas pessoas para o replay. E todo mundo que caiu na sua página de agendamento, você pode fazer também uma campanha de alcance, com depoimentos, não só para que essa pessoa que agendou veja os depoimentos,
Mas também para quem não agendou, ao ver o depoimento, vá lá e faça esse agendamento contigo. Então, essa distribuição que a gente faz de tráfego, né, para fazer essa máquina rodar, é isso que tem funcionado para a gente, é isso que funciona para os nossos alunos. E a gente validou tudo isso ao longo de muitos anos, mais de 5 anos rodando esses funis, que é o que a gente vem percebendo que funciona melhor. E o seguinte, para tudo isso funcionar bem, a gente criou também uma ferramenta de planejamento e análise, né, para tudo isso rodar, que é o que eu vou mostrar agora. Deixa eu só responder a pergunta do André, que eu vi que ele levantou a mão aqui, para que a gente parta para essa parte. Pode falar, André. Vitor, lá naquela primeira planilha que você mostrou, ali tinha distribuição de 80 de orçamento e depois tinha conversão 30-75. Eu não Uhum. entendi. 80 seria a sua verba, né? Distribuído para fazer captura de lead. Uhum. 30-75% é o quê? É a Conversão meta da de página. conversão da página. Valeu. Uhum. Show. Se você tem, por exemplo, 10 mil de investimento, 8 mil reais, né, 80% você destina para captação. E aí 5% você deixou ali para a sua campanha de replay, 500 reais. E outros 1.500 você deixou para fazer remarketing de depoimentos, né? Depois que as pessoas caíram na página de agendamento, tá bom? Deixa eu falar com o Carlos aqui, que levantou a mão também. Pode falar, Carlos. Seu microfone foi liberado já. Pronto, foi liberado aqui, obrigado. Fala, Vitor, boa tarde. Deixa Boa. eu te fazer uma pergunta. Sobre o webinar, você falou sobre ser no Zoom ou no Meet, por exemplo, com vagas Uhum. limitadas. Mas, por exemplo, no projeto atual, o meu expert ele já faz essas coisas no Perpétuo, e o ideal é que essa estratégia fosse encaixada já na estratégia de lives dele, que acontece toda quarta, por exemplo, e hoje já existe uma média de 300 participantes por live, por exemplo. Então, eu gostaria de entender se tem como fazer essa ação também nesse momento de aproveitar, né, já o embalo que acontece. Ou é de São lives extrema no importância? Instagram? No YouTube. Então, a gente É recomenda um, trazer no Zoom por inúmeros motivos, mas principalmente para você estar num ambiente reservado e estar num ambiente mais controlado. Até o Google Meet, por exemplo, a pessoa está ali numa aba do Google Chrome, né? Ela pode sair, pode estar vendo o Facebook, pode estar vendo outras coisas enquanto está te assistindo. No Zoom, não. Todo mundo que está aqui está totalmente presente com a gente. Então, o que você pode fazer, aproveitando esse embalo que já existe, você pode muito bem conectar ou plugar, como a gente chama, né, esse webinário, e convidar uma parcela dessas pessoas para vir para essa transmissão fechada. Quando eu falo o limite do Zoom de 100 vagas, é o limite do plano básico, né, que era o que a gente utilizava no começo. Mas você pode ter, assim, quantas pessoas você quiser. Você só precisa aumentar lá o limite ali no Zoom, tá bom? Eu acho que no segundo plano do Zoom você já consegue colocar mais de 300 pessoas, então você fica tranquilo em relação a isso. O limite de vagas que a gente anuncia é mais para gerar uma escassez real, obviamente, né? Que você tem que gerar justamente para aumentar o interesse das pessoas em comparecer. Faz sentido? Faz, com certeza. Só mais uma pergunta. Por Uhum. exemplo, as pessoas assistiram o webinar, e fizeram ali o seu cadastro da aplicação. Essa chamada tem um padrão? Quem atende, quem faz ela? Se é de vídeo, se é de Tem. ligação? A gente tem acho que 3 palestras sobre isso aqui, hoje e amanhã. Então fica tranquilo que a gente vai passar todo o passo a passo. Top, maravilha. Só isso mesmo, então. Obrigado. Valeu. Stanley, tá sem som, Stanley. Tá sem microfone. Tá, vê se você consegue acertar. Mas pode colocar a pergunta no chat também, que o Wagner pode responder, tá bom? Falar com o Rodrigo e depois com o André para a gente prosseguir, que tem uma parte importante agora. Vamos lá, Rodrigo? Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tô bem. Não consegui acompanhar muito bem aí a aula de manhã, mas pelo pouco que eu tô vendo aqui, você está apresentando um funil aí.
e para lançar o webinário, né? Uhum. Além da ferramenta Zoom, a minha dúvida é o seguinte: além da ferramenta Zoom, qual a outra ferramenta que eu posso estar usando? Eu conheço a Webinar Jam. Você recomenda alguma outra? Como eu falei agora pro Carlos, né, o que a gente recomenda é Zoom, porque o Zoom você está no ambiente reservado. Você pode fazer no que você quiser, mas o que a gente recomenda é o Zoom, tá bom? Sim. Mais para gerar essa escassez, né? Não só escassez, ó, aqui, por exemplo, não tem como você estar fazendo outra coisa quando você está no Zoom celular, por exemplo, ou quando você está num ambiente como esse. E no Google Meet já, por exemplo, você fica ali disputando sua atenção com diversas outras coisas que a pessoa pode estar fazendo na internet. Por isso que a gente gosta de trazer o cliente para o Zoom, tá? Entendi. Obrigadão, hein, Vitor? Valeu. Deixa eu falar com o André para a gente voltar. Pode falar, André. Vitor, esse processo é bem longo, né? Bem legal, mas bem longo. Então, vocês incentivam que o ticket do produto que vocês queiram vender, já que vocês vão botar um vendedor para fazer ali um closer, seja acima de 5 mil no mínimo, correto? Por aí. Show. Segunda pergunta: qual é a taxa de conversão de venda em relação à captura de lead de vocês aí atualmente aí? Ou nos Eu projetos que vou, vocês eu geralmente vou mostrar aqui gerenciam? agora, mas o que a gente espera de uma pessoa que está iniciando com o roteiro, né, que ainda não está totalmente treinada, não fez muitas chamadas, é ali por volta de 20%. E a gente sabe que o closer bem treinado, que está seguindo o roteiro, está seguindo o passo a passo, se aperfeiçoando também no produto, ele converte ali 50%, 60%. Obviamente, se for um lead qualificado, né? Se for um agendamento qualificado. Se for uma pessoa qualquer, a gente não pode esperar essa conversão. Por isso que o foco de tudo que a gente tem falado desses últimos dias é falar com esse cliente de alto valor, para que a Então, gente consiga uma conversão como essa. o pitch de venda com o valor só sai na reunião um a um, né? Só sai na reunião e com quem é qualificado. Você só vai fazer a oferta para quem pode pagar. A pessoa às vezes não tem nem ideia de quanto é que ela vai pagar quando ela chega no telefone, tá bom? Tá bom, obrigado, valeu. Show. Deixa eu abrir aqui de novo para mostrar para vocês como é que a gente faz uma análise, né? Como é que a gente entende, depois de planejar, depois de executar essa campanha, como é que a gente entende se tudo isso funcionou e por que funcionou tão bem ou por que deixou de funcionar. Primeira coisa que a gente tem, né, abrindo aqui rapidamente o modelo que a gente costuma utilizar no ClickUp, né? Para cada uma daquelas fases que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui um painel de controle para saber não só quem está responsável de fazer, e também saber o link de cada coisa, a fase de cada coisa, né? Que é o que eu mostrei para vocês ali em formato de imagem. Mas aqui na nossa campanha, né, quando a gente vem aqui para o TAC e coloca, por exemplo, as nossas metas, tudo que a gente tem de planejamento, depois que o webinar acontece, a gente também tem uma ferramenta e uma maneira de analisar para saber o que é que aconteceu de certo ou errado. Não sei se está compartilhando com vocês, eu acho que não. Deixa eu compartilhar de novo direito. Pronto, acho que agora foi melhor. Deixa eu dar um zoom. Acho que aqui vai ficar um pouco melhor de ver. Pronto. E o seguinte, como eu falei para vocês, para tudo a gente tem meta, né? A gente começa com uma meta de investimento, e dessa meta de investimento, a gente vai ter, no fim das contas, a quantidade de leads que a gente espera. Tendo esses dois números, a gente chega no nosso custo por lead ideal, né? A nossa meta ideal de custo por lead. E como a gente viu ali, a nossa próxima métrica que a gente vai analisar é os contatos no WhatsApp. De 400 pessoas que se cadastraram, a gente espera ali por volta de 80% a 95% de pessoas dentro do grupo do WhatsApp. A gente não vai garantir que todo mundo vai entrar, obviamente, mas 80% a 90% é um número saudável que a gente espera de pessoas dentro do grupo do WhatsApp. E dessas pessoas que estão no WhatsApp e também no e-mail, a gente vai esperar, nesse cenário aqui, por exemplo, metade das pessoas comparecendo. Se você tem metade das pessoas comparecendo, fantástico. Aqui, a gente já teve momentos de chegar a um número bem maior.
Mas se você tem metade das pessoas que estão ali no teu grupo de WhatsApp comparecendo, tá bem legal, tá bem saudável. E se dessas pessoas que chegam no pico do teu webinar, né, como eu falei ali nos primeiros 10 minutos, 20 minutos, metade delas, ou pelo menos isso, fica até o final, você vai ter uma retenção ali de 50%. E o que a gente espera dessa quantidade de pessoas ali que ficaram até o final, você pode esperar, se você tiver feito o webinar bem feito, né, se você tiver seguido todo o protocolo, lembrando que tudo que acontece na venda depende do que acontece antes da venda, e sim, para público frio que a gente está falando, se você seguir todo esse passo a passo desse protocolo, o que a gente espera ali vai ser por volta de 25 agendamentos, um cenário como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E o que é de métrica importante que a gente tem que ter? Principalmente o teu custo por agendamento. Porque com custo por agendamento, se você tem esse número e você sabe quantas pessoas no fim das contas você vai vender, você consegue saber até quanto você pode pagar para trazer uma pessoa para o telefone. Obviamente, e analisando como eu falei aqui antes, né, aquela qualificação, nem todo mundo que agenda no teu webinário vai ser qualificado. Normal, tem pessoas ali que estão desqualificadas. Então, supondo que dessas 25 pessoas que agendaram, a gente tem 20 agendamentos qualificados, no final das contas a gente está pagando R$250 para falar com um cliente qualificado. E esse número, para quem não conhece ele, né, às vezes assusta. Poxa, R$250 para agendar uma chamada com o cliente? Só que na prática, quando a gente vai ver, você está pagando R$250 para um agendamento qualificado, que no fim das contas vai te render 10 mil, porque o teu ticket é alto. Não tem como você fazer isso aqui se você tem um ticket baixo, por isso que a gente tem falado bastante sobre isso nesses últimos dias. E desse número de agendamentos qualificados, a gente sabe que nem todo mundo chega no telefone, né? Algumas pessoas simplesmente não vão atender a tua chamada. Normal. A gente também não espera que todo mundo atenda. Só que de maneira saudável, a gente vai esperar o quê? 75% de pessoas comparecendo até o teu telefone. E dessas pessoas que você realiza a sessão, né, que você faz a sua chamada realmente, é que você vai derivar a sua conversão, né, a sua taxa de conversão do telefone. O André perguntou recentemente, né, qual é a taxa que a gente espera. Eu falei ali que uma pessoa que está começando tem 20%, alguém treinado passa de 50%. Essa conversão que a gente está falando é da sessão, tá? Não é da lista de inscritos e não é das pessoas do WhatsApp também, é de quem chega no telefone. Ou seja, ao longo do tempo, depois que você valida sua oferta, valida seu webinário, você consegue prever que a cada 2 sessões que você agenda com clientes realmente qualificados e com uma pessoa treinada, você vai ter uma venda. Recentemente, por exemplo, o Andrei, que é um dos nossos clientes que trabalha no nicho de odontologia, ele criou uma nova oferta de 40 mil, acho que foi 41 mil ou 42 mil, se não estou enganado, uma nova oferta, né, de mentoria que ele nunca tinha feito antes. Ele até tem mentoria, mas tinha um ticket diferente anteriormente. E com um desses funis que a gente utiliza, e com 2 novas pessoas na equipe, ele investiu 4 mil e fez mais ou menos 12 agendamentos, realizou cerca de 10 sessões, porque 2 pessoas não compareceram. E mesmo com 2 closes que estavam sendo treinadas ainda, que tinham acabado de pegar esse script, né, que ainda estavam inseguras, ainda estavam sem saber exatamente como é que era todo esse processo de fechar, nessas 10 chamadas realizadas, elas fizeram uma venda de 40 mil, gastando 4 mil. Então, na prática, quando você tem um ticket legal como esse, quando você tem um ticket alto e quando você tem um processo como esse, mesmo que os números não estejam ao seu favor, mesmo que, nesse caso, por exemplo, pessoas que não estão treinadas, acostumadas com script, ainda assim você tem uma lucratividade maior, justamente por conta desse processo que foi desenhado para isso. E quando você para refletir, se você, num lançamento, por exemplo, converte 5%, 10% da sua lista, você já está fazendo um milagre hoje em dia. Mas no telefone, você ter 20% de conversão é um número normal, a partir do momento que você tem esse script validado. Mas, enfim, voltando aqui, a métrica final que a gente vai analisar, né, é, obviamente, o número de clientes fechados, para a gente saber não só a conversão no telefone, mas também o custo por venda. E como a gente vem falando nesses últimos dias, né, você consegue pagar mais por um cliente,
você não só sai na frente de muita gente, mas também você consegue sobreviver ao longo do tempo. Nesse caso, por exemplo, a gente investiu R$ 5.000 para fazer 8 vendas de 10 mil, com custo de venda de 625, ou seja, a gente pagou R$ 625 para fazer uma venda de 10 mil. Você acha que isso está um número bom? Você gostaria de fazer investir 625 e voltar R$ 10.000? Se esse número fosse 1.000, 2.000, 3.000, você concorda que ainda assim, mesmo pagando R$ 3.000 para fazer uma venda, ainda valeria a pena? Então é exatamente isso que a gente faz quando tem uma oferta de alto valor e utiliza um processo como esse que a gente está apresentando para vocês. E quando a gente vai fazer um debriefing, né, quando a gente vai analisar o que é que aconteceu, depois de vir aqui nas nossas metas, né, que é o que a gente tem planejado antes do evento, o que a gente faz depois desse evento acontecer e depois desse webinário acabar, depois dessas sessões serem finalizadas, é entender o que é que foi realmente realizado. Às vezes você planeja 5 mil de investimento, só que passa um pouquinho ali no Facebook, como esse exemplo aqui que passou R$ 12,05. E às vezes você vai pegar uma época complicada ou vai ter uma pequena variação nos seus anúncios e tu vai ter um custo maior de lead, né? Então, se com esse investimento você, ao invés de ter 400, você teve 375 leads, você teve um custo de lead maior. E aqui a gente já percebe o primeiro gap, né? A primeira lacuna que ficou entre essas duas coisas. O que é que você pode fazer agora? Analisar, poxa, será que a gente consegue fazer novos criativos melhores para o próximo lançamento? Quer dizer, para o próximo webinário, para fazer esse custo baixar? Ou será que a gente pode pegar um público melhor no Facebook? A ideia desse debriefing é saber qual é o ponto que você está pior do que você imaginava, né? Saber exatamente qual é o ponto que você tem que agir. E aqui a gente já sabe, a própria planilha já está pescando para você. Cara, você está com 25 leads a menos do que você esperava. Mas tudo bem, vamos prosseguindo para ver se o resto também tá pior. Bom, desses 375, a gente esperava aqui por volta de 350 no WhatsApp. Só que aqui a gente teve 340, e mesmo com um número menor de leads, no grupo você vai perceber que a porcentagem foi maior, ou seja, isso aqui foi positivo. Então, querendo ou não, funcionou bem o que você fez ali para trazer as pessoas para o WhatsApp. E a mesma coisa no comparecimento do webinar, das pessoas presentes até o final. Tudo isso vai ser analisado para você saber onde é que você tem que agir no próximo. Por exemplo, aqui a gente esperava 100 pessoas até o final, com 200 pessoas que compareceram. Só que mesmo com 210 pessoas comparecendo, 88 ficaram até o final. Provavelmente teve algum problema no script. E aqui a gente sabe onde tem que agir. Por quê? Porque a gente sabe qual foi a fase que teve algum desafio. E é assim que a gente vai otimizando. Só que lembra quando eu falei que a nossa meta no binário é gerar o máximo de agendamentos? Aqui nesse cenário a gente esperava 25. Só que aqui a gente teve 27. O que foi até positivo. Mesmo com um número menor de pessoas presentes até o final, a gente teve mais agendamentos. Então, teve alguma coisa aqui que foi positiva na execução do webinário que a gente pode repetir e chegar num resultado ainda melhor no segundo webinário que a gente fizer ou na próxima campanha. E aqui a gente vai analisando, né? Nossa, quanto é que estava o nosso custo por agendamento? Nesse cenário aqui, com um lead mais barato, a gente esperava pagar R$ 200 por agendamento. E aqui, mesmo com um lead mais caro, você pagou 185, o que foi muito bom. É o tipo de coisa que acontece quando você usa um conteúdo de armadilha muito bom. Por quê? Porque ele conecta, mas não necessariamente engaja. Às vezes você paga mais, mas traz uma pessoa mais qualificada. E dessas pessoas aqui, como eu falei, às vezes você tem uma porcentagem menor de gente qualificada. E isso você vai fazendo para cada parte do teu processo. Se você, por exemplo, fez um webinário, deu tudo certo no webinário, mas não fez nenhuma venda, às vezes o problema não está no webinário, está na tua equipe de vendas. Alguém decidiu não seguir o roteiro. Aqui a gente sabe que tem pessoas que simplesmente ignoram o roteiro, ou alguém da equipe que ficou responsável por isso não seguiu. Se você não seguiu o roteiro, você não vai ter venda. Tanto do webinário quanto do telefone. Então, para cada fase a gente tem essas métricas, para cada métrica a gente tem uma meta,
e depois que as coisas acontecem, a gente vai analisar o que aconteceu, ver justamente qual é o gap, né? Se superou, se foi menor, para saber tudo isso aqui na prática. E quando você tem uma ferramenta dessa, né, que te dá essa capacidade de ter essa visão e entende quais são as métricas a ser analisadas, você fica realmente no controle de tudo o que está acontecendo. E nesse exemplo aqui, para um ticket de 10 mil, que era o ticket que a gente tinha, por exemplo, quando começou o acelerador High Ticket, né, que é o que eu falei para vocês, o investimento de 5.012, a gente fez 27 agendamentos e teve 10 vendas confirmadas desses agendamentos. E o que é mais interessante desse webinário também? Perceba que a gente fez 10 vendas, só que tem mais 17 pessoas aqui que agendaram, são pessoas interessadas que podem não comprar agora, mas que ficaram aqui como um resíduo para outros webinários, para outros momentos, para quem sabe daqui a uma semana, ela realmente se tornar interessada depois de ver um conteúdo teu e comprar. E com investimento de 5 mil reais, nesse exemplo aqui, a gente tem um faturamento de 100 mil com um lucro, né, bruto, não estou falando de lucro líquido, mas de lucro bruto do investimento de 94, um retorno de quase 19, né, 18,95. O Dino aqui mais cedo, né, no exemplo que o Sandro mostrou, ele fez ali o investimento mínimo, né, que não chegou na casa dos 10 mil reais, ele fez 180, 10 vendas de 18. E por que isso é possível? Não só por conta desse processo, mas também por conta de toda essa metodologia e por conta de todos esses passos que a gente toma para chegar até na execução desse webinário. E é basicamente isso que você precisa ter para conseguir construir, conseguir chegar, no fim das contas, com essas pessoas qualificadas ali no telefone. Eu estou vendo que o André e o Thales levantaram a mão. Pode falar, André.